Olá, amados. Saudos, irmãos, com a paz do Senhor, que excede todo entendimento, e venho mais uma vez trazer uma palavra de Deus para o teu coração. E hoje nós vamos meditar no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 2, e diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Bom, amados, nesse período aqui, os israelitas e os midianitas eles estavam em guerra. Em vez de Deus proporcionar um exército mais numeroso possível, ele vai fazer exatamente ao contrário. Ele manda retornar para que não participasse da batalha a maioria dos homens que estavam com Gideão. E nós, seres humanos, nós entendemos que quanto mais temos pessoas ao nosso redor, guerreando pelo mesmo objetivo, quanto mais temos recursos ao nosso dispor, a nossa probabilidade de vitória se torna maior. E não deixa de ser verdade. E foi por isso mesmo, para que não houvesse nenhuma sombra de dúvida entre aquele povo, que era Deus que estava entregando a vitória a Israel, é que Deus então vai mandar retornar a maioria daqueles homens que estavam com Gideão, soldados que estavam com ele. No decorrer do capítulo 7, a gente vai ver como que Deus faz isso. Aos poucos ele vai indicando a Gideão como fazer retornar aqueles homens. Bom, e no final de tudo, Gideão fica apenas com 300 homens para guerrear contra seus inimigos. Bom, amados, o que eu entendo nessa história aqui é que muitas vezes Deus, em vez de multiplicar os nossos recursos, ele vai fazer exatamente ao contrário. Ele subtrai o que a gente já tem. Ele propositalmente diminui os nossos recursos, porque o que ele nos tem dado é o suficiente para a gente vencer a guerra que a gente está enfrentando. Só que muitas vezes nós nos sentimos tão limitados, tão mal armados, parece que o nosso inimigo é triplicado em relação a nós, em questão de força, de poder, enfim. Nós olhamos para nós mesmos, chegamos a pensar que nós não temos chance, que o nosso armamento é minúsculo perto do nosso gigante. Mas assim te diz o Senhor: o que eu tenho te dado é o suficiente para você vencer a guerra que você está enfrentando. Você quer ver um armamento poderoso que você tem em mãos? A oração. Se você e eu soubéssemos o poder contido na oração, nós não iríamos nos desesperar, nos angustiar e muito menos murmurar por nada. A nossa primeira reação diante das provações seria recorrer à oração. Não que eu esteja dizendo que devemos orar somente no dia mau. Não, eu estou falando em questão de armamento de guerra, quando o dia mau já chegou, que a oração é uma arma poderosa. E quando você ora, tem um Deus que te ouve e tem um Deus que trabalha através do teu clamor. Você quer ver como que a tua oração sobe com poder diante de Deus? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 4 e 5, diz assim a palavra do Senhor: E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou um incensário, encheu do fogo do altar, e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Bom, amados, santos aqui faz menção da igreja, tá? Mas não é isso que eu quero enfatizar aqui, e sim a forma como a nossa oração sobe perante Deus. Aqui diz que sobe com voz de trovão, com relâmpagos e terremotos. Ele não chega de qualquer jeito, não. A tua oração é bem recebida no céu. E chega com poder, chega com força, chega fazendo barulho, estremece o céu e abala a terra. Só que muitas vezes nós temos a impressão que a nossa oração não está subindo, que não está surtindo efeito, que está tudo a mesma coisa. Mas assim te diz o teu Senhor: não está a mesma coisa, não. Quando você decidiu buscar a minha ajuda, eu tenho trabalhado e nunca deixei de trabalhar. Deixa eu te falar uma coisa. Lá no livro, voltando ao livro de Juízes, lá no capítulo 6, quando Deus então faz o chamado para Gideão, ele tenta argumentar com o Senhor de que ele não é a melhor escolha que o Senhor poderia fazer. Ele diz que a família dele é a menor da tribo que ele pertencia. E ele diz que ele é o menor da casa do pai dele. Só que Deus escolheu a ele, porque Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Você está se achando pequeno, você está achando que essa parada é dura demais para você, que o que você tem é tão pouco para enfrentar a guerra que você está passando, diante daquilo tudo que você tem vivido até aqui, mas trabalha com o que você tem. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas.
Ei, as armas que Deus tem te dado, elas são potentes, elas são poderosas para destruir fortalezas construídas pelo inferno. Então trabalhe assim com o que você tem, porque o que você tem, que Deus tem te dado, é o suficiente para você vencer. E depois nem você nem ninguém vai poder dizer que você venceu pela força do teu braço, pela tua capacidade, pela tua inteligência. Todo mundo vai ver e vai contemplar a glória do Senhor manifestada nesse negócio aí. Então se prepara para viver grandes coisas, porque esse cenário vai mudar. E se você recebeu essa palavra, diz aí um amém, um aleluia, um glória a Deus bem alto para estremecer o céu. E fica com Deus. E assim como você foi abençoado com esse vídeo, abençoe outros, compartilhe também o vídeo, tá bom? Fica com Deus.